Já estamos de volta e agora vamos falar de aposentadoria. Aliás, na semana passada nós começamos a falar sobre a reforma previdenciária, surgiram várias dúvidas, não foi possível esgotar o assunto, eu acho que nunca terá essa possibilidade, mas é claro que o nosso objetivo é tentar esclarecer pelo menos parte dessas dúvidas. Nós convidamos para retornar ao programa as advogadas, a doutora Mariana e a doutora Ariane, que está de volta ao programa. Tudo bem? Sejam bem-vindas mais uma vez aqui no programa. Começamos a falar de reforma previdenciária, foi aquele auê todo, né? Eu comecei perguntando também, qual idade que a gente pode aposentar, porque reforma previdenciária, automaticamente as pessoas acabam ligando com a aposentadoria, né? Preocupadas com a aposentadoria. E não deu tempo para a gente esclarecer parte das dúvidas, né? Agora eu peço a oportunidade para esclarecermos melhor. A questão da aposentadoria. A pessoa que já tem a aposentadoria, não está satisfeita com os valores, elas podem reclamar? Como que elas devem reclamar? Que caminho elas devem buscar? Mas antes de me responder, eu quero saber, que ainda nós não esclarecemos essa dúvida na semana passada. Qual idade que as pessoas podem entrar com a aposentadoria agora, né? Esse ano ainda, que a doutora Eliane deu uma notícia excelente aqui, que não vai ter reforma, por menos por esse ano, não vai ter reforma previdenciária, então continuam as mesmas regras, não é isso? Como está valendo isso hoje, Mariana? Então, as aposentadorias por idade, hoje o homem, ele aposenta com 65 e a mulher com 60, isso as aposentadorias urbanas. A aposentadoria rural, eles têm o benefício de aposentar 5 anos mais cedo, assim como aqueles portadores de deficiência também tem uma particularidade. Já a aposentadoria por tempo de contribuição, 35 anos homem, 35 mulher, a aposentadoria de contribuição simples, né, por tempo de contribuição simples. Aí também tem os benefícios para quem é portador de deficiência e aquelas aposentadorias especiais que são para aquelas pessoas que trabalham em regime expostas a perigo. Esse negócio? Isso. A agentes perigosos ou insalubres, que tem a possibilidade de aposentar com 25 anos de serviço ou até menos. Mas 25 anos trabalhando em cima daquela atividade insalubre, né? Sim, pode até ser atividades diferentes, mas todas elas expostas aos agentes insalubres ou perigosos. E é complicado provar isso às vezes, né? Sim, é complicado porque às vezes a empresa que o trabalhador está, ela não ajuda o trabalhador nesse sentido, porque o INSS ele considera como meio de prova de atividade especial um documento que se chama PPP. E esse documento, muitas vezes, a empresa ela não tem um profissional adequado para poder preenchê-lo, ou ela não faz questão realmente, porque ela tem que dar esse documento quando o funcionário sai da empresa. Então, ela já não tem mais interesse com o funcionário. Então, às vezes, o trabalhador, o contribuinte da Previdência, ele não consegue fazer prova junto à Previdência dessa atividade. Então, vamos por etapas, só que eu possa entender, e essa informação é muito importante. Você que acaba de chegar, estamos falando sobre Previdência, reforma da Previdência e também de aposentadoria. Aliás, falamos da reforma da Previdência semana passada, ficaram várias dúvidas, e agora estamos abordando mais especificamente sobre aposentadoria. A senhora acaba de nos dar outra informação. Que o funcionário, ao se desligar da empresa, que tem atividade considerada especiais, no meu ponto de vista até pode ser considerado também insalubre, né? Ele tem que ter um documento chamado PPP, como é que é? Isso. O PPP é um documento que a empresa ela deve fornecer ao trabalhador no fim do contrato de trabalho. A maioria das empresas não fornece. Não, e o trabalhador também nem sabe disso. Isso, exatamente. Ele sequer sabe, né, que ele tem direito a requerer esse documento junto à empresa para fazer prova junto ao INSS da atividade especial. Isso, posterior. Que aí, junto ao INSS, nós chamamos de atividade especial. Tá, e depois se ele não conseguiu fazer isso, ele já aposentou, ele está em processo de aposentadoria, não conseguiu, ele tem condições de conseguir esse documento depois? Sim, existem várias formas. Ele pode ingressar com uma ação trabalhista, né? Ou mesmo pleitear junto à Justiça Federal quando da concessão do benefício de aposentadoria dele.
A gente tem outros, vamos supor, a gente não conseguiu de forma nenhuma produzir esse documento, Certo. né? Ou a gente pode pleitear junto à Justiça Federal uma perícia técnica ou fazer outros meios de prova, certo? Que são Entendi. aceitos. Ou seja, é melhor nós termos a informação antes para evitar esses transtornos, né? Exatamente. Geralmente, quando a pessoa vai pleitear uma aposentadoria, já está com uma idade um pouco mais avançada, né? Ou às vezes tem uma necessidade especial e urgente para entrar com aquele benefício. E quando ele tem essa informação antecipada, isso já facilita muito o trabalho para frente, né? Sim, inclusive assim, o ideal seria que o trabalhador, ele, vamos dizer, colecionasse esses documentos no decorrer da vida laboral dele, né? Saí dessa empresa, solicitei meu VPP. O que acontece? Eu chego na minha idade para aposentar, chego no meu tempo de contribuição, aí que eu vou saber que existe esse documento. Aí que eu vou atrás das empresas. Não só esse documento, né? como os outros também. Igual, por exemplo, até então nós temos a informação que se eu tenho carteira assinada, eu só tenho que levar a carteira assinada lá para registrar minha aposentadoria. Isso procede? Em tese, porque a obrigação de fazer o pagamento do INSS é do empregador. Sim. Por mais que seja descontado uma parte Da do empresa, empregado, é devida. a obrigação de repassar é da empresa. E a obrigação de verificar se está sendo recolhido é do INSS e a cobrança da Receita Federal. Certo, mas isso aí por si só, se eu tiver carteira registrada, já me garante a aposentadoria. Deveria garantir no INSS, mas algumas vezes eles não aceitam. Até porque o INSS ele tem formas de verificar se aquele vínculo, ainda que não esteja constando no CNIS, que é o cadastro das informações do segurado, se a empresa não pagou, não está constando no CNIS. Mas tem aquele vínculo na carteira de trabalho. O INSS tem como verificar isso, fazer diligências externas, procurar a empresa para verificar se esse vínculo realmente existiu e se a pessoa tem direito ao cômputo daquele tempo. Ok, mas vamos concluir que a pessoa já tem aposentadoria. Igual, por exemplo, meu pai já é aposentado, mas ele não está satisfeito, exemplo, tá, gente? Mas ele não está satisfeito com o valor da aposentadoria dele. Ele quer fazer uma revisão, por exemplo, dessa aposentadoria. Como é que ele deve proceder? Na verdade, hoje existem várias formas de revisão. Várias aposentadorias, se a gente pegar hoje para verificar, olhar a carta de concessão daquela aposentadoria, a gente pode encontrar algo que enseja uma revisão. Eu costumo falar que existem diversos tipos. Hoje a gente tem mais de 10 tipos de revisões, mas as mais fáceis são essas de verificar o tempo de contribuição, se o INSS considerou todo o tempo, se a pessoa trabalhou algum tempo em regime, em atividade especial, se todo esse tempo foi reconhecido como especial pelo INSS, que aí o tempo de contribuição vai aumentar. E então, na própria carta de concessão, a gente vai verificar isso aí, se tem alguma lacunazinha que a pessoa possa requerer junto ao INSS a revisão da sua aposentadoria. Geralmente, me corrija se eu estiver errado, a pessoa quando quer entrar com o processo de aposentadoria, ela pega sua documentação e vai direto no INSS. Ela não vai no advogado, ela vai direto no INSS. Ali ela é orientada, e às vezes até estressa bastante com o processo, a como dar seguimento àquela aposentadoria. E ali ela recebe aquele benefício e aquilo ali passa a ser verdade para ela. Então, às vezes até vem a morrer, vem a óbito, né? E com aquilo sendo verdade para ela, desconhecendo que o benefício poderia ser melhor, poderia ser diferenciado por um direito já garantido por ela. Então, o correto seria realmente consultar um advogado, né, nesse processo, pelo menos uma orientação. Sim, se você tem dúvida em relação ao valor do seu benefício, se você considera que ele é inferior ao valor que você deveria estar recebendo, primeiro passo, solicitar. Se você não guardou a sua carta de concessão quando você aposentou, primeiro passo, conseguir essa carta de concessão. Solicitar junto ao INSS a carta de concessão com a memória de cálculo. O que é essa memória de cálculo? São os salários de contribuição que foram utilizados, né, e os que foram desprezados. E todo mundo recebe esse documento? Sim, quando nós aposentamos, nós recebemos esse documento da Previdência. Muitas vezes não guardamos, mas ela fornece a segunda via. Então, o primeiro passo seria essa verificação do cálculo.
Porque acontece muito erro de cálculo. E depois seriam as revisões de averbação de tempo que a doutora estava falando, né? Por exemplo, se eu tenho uma ação trabalhista e ela reviu meus salários, reviu meu tempo de contribuição, e isso não foi considerado na minha aposentadoria, também é uma forma que eu posso, vamos dizer, somar no meu tempo de contribuição e elevar o valor do meu benefício. Nós também temos convênios com outros países, né? Que eu posso, por exemplo, trabalhar um tempo em Portugal, um tempo na Espanha e averbar esse tempo aqui no nosso regime da Previdência Social. Então, Eu não sabia, porque tem muita gente que vai para fora, trabalha e não tem esse vínculo empregatício. Exatamente. Não são todos os países, né? Mas existem vários países que têm Mas um ele convênio. tem que trabalhar registrado lá? Tem que Sim, fazer a sim. contribuição para a Previdência de lá. Ah, de lá. Isso, ele faz a O contribuição. que, infelizmente, é um pouco difícil, né? Porque as pessoas vão lá, trabalham na informalidade, né? E fica anos trabalhando na informalidade. Mas aí tem como eles contribuírem com o INSS aqui do Brasil? Sim. Muitas pessoas fazem isso, né? Porque hoje a gente não contribui para o INSS só com a carteira assinada, só como empregado. Mas também tem as opções de pagar o INSS como facultativo, que são dona de casa, estudantes, desempregados, e como contribuinte individual, que é um segurado obrigatório, tanto quanto o trabalhador com carteira assinada. Então, muitas vezes, nós somos procurados por pessoas que vivem no exterior e que fazem esse recolhimento à distância, né? Pagam o carnê. Na verdade, eu desconhecia que as pessoas estavam preocupando com essa parte, tá? Porque a maioria das vezes eu ouço não histórias assim. As pessoas completamente desligadas desse princípio. Mas eu vou precisar convidar vocês novamente para voltar ao programa, para a gente voltar a falar sobre isso, de cuidados com a aposentadoria, de quem está na ativa, assim como eu estou trabalhando, o que eu posso fazer para melhorar minha aposentadoria. Inclusive tem dúvidas, tá, que eu quero tirar com vocês aqui no ar. E quero até fazer uma sugestão aqui para a nossa produção, para que nós possamos voltar a conversar sobre esse tema periodicamente aqui no programa. Porque já deu para perceber que não dá tempo, né, da gente esgotar nem a nossa pauta que a gente propõe aqui. Então eu gostaria que, vamos conversar com a produção, agendar um horário com as senhoras, com as doutoras, para ver a possibilidade de estar aqui sendo uma das nossas colaboradoras. Tá? Nós vamos ficar muito Pelo menos felizes. nessa área aqui, tá bom? Muito certo. obrigado mais uma vez, Obrigada. doutora Mariana, muito obrigado, doutora Ariane. E daqui a pouquinho nós voltamos, depois do nosso intervalo.